Irmãos, nós temos hoje o privilégio de poder, mais uma vez, nesta noite de domingo, dia do Senhor, observar a palavra de Deus e que nós possamos absorvê-la em nossos corações. O tema é ouvindo a voz do Criador. Ouvindo a voz do Criador, e nós vamos olhar o Salmo 19. Salmo 19. Ouvindo a voz do Criador. Como a gente pode ouvir a voz do Criador? Nós sabemos que Deus fala aos nossos corações através da sua palavra. E isso é um privilégio grande que temos por reconhecermos a voz de Deus na palavra dele, nas Escrituras Sagradas. Mas Deus fala através da sua criação. E o Salmo 19 retrata não só Deus falando às suas criaturas, através da própria criação, como também ele dá ênfase à palavra que foi revelada. Obrigado. Som? Ok. Palavra que foi revelada. Salmo 19, obrigado. Salmo 19 é um poema, além de ser também um cântico, um hino muito lindo, um cântico belíssimo e um poema de altíssimo grau. O Salmo não é literatura científica, porque ele fala do firmamento, ele fala dos corpos celestes, não é uma literatura científica. Davi se expressa na forma de um louvor, o salmo de um louvor e o salmo de uma petição. Mas ele pensa como um sábio, é um salmo de sabedoria. C.S. Lewis, grande escritor do século passado, ele considerou o Salmo 19 um magnífico poema do Saltério e um dos mais belos do mundo. O subscrito, aquilo que vem logo antes do Salmo, que também é um registro de quem fez o Salmo, Salmo de Davi, esse subscrito mostra que toda Israel deveria unir-se aos louvores e petições do rei. Davi, ele pinta diante de nós um quadro de um dia glorioso. Ele faz do sol e do céu mensageiros eloquentes do Todo-Poderoso. Qual é a mensagem principal desse belo poema? Nós poderíamos dizer que a mensagem é: o Senhor fala a todos os homens, ainda que nem todos queiram ouvir. Essa é a mensagem que Deus nos mostra através do seu servo Davi, escrevendo um poema tão inspirado e tão profundo como esse. É óbvio que a gente não vai conseguir discernir tudo aquilo em cada palavra que foi expressada pelo servo Davi, para podermos nos deleitar no Salmo 19, mas podemos ter alguma ideia tão importante para nós em relação a esse salmo. A ideia de que Deus nos fala é algo que nos enche de expectativa e confiança, e deve ser assim. Nosso Criador se comunica conosco a todo instante, todo instante. Só é preciso que nos disponhamos a escutá-lo, escutar a voz de Deus. Ele está sempre demonstrando a sua glória, a sua grandeza em nossas vidas, principalmente para aqueles que foram alcançados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é um privilégio que temos. O privilégio de poder ver a grandeza de Deus envolto em nossas vidas. Se fizermos isso, se ouvirmos, ficaremos maravilhados,
com as suas veredas, com o seu caminho. Lembra-se de que quando aquelas multidões ouviam Jesus Cristo, eles maravilhavam-se, lembra? Muitas passagens nós vemos isso, principalmente nos evangelhos. Eles ficavam maravilhados com aquilo que o Senhor Jesus falava para eles. Salmo 19, vamos lê-lo. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, o percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor, quem sou eu diante da tua presença? Quem somos nós? Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós nas nossas vidas. Senhor, nós não merecemos poder ouvir a tua voz, mas a tua misericórdia e graça foi derramada em nossas vidas. E nós podemos louvar o teu nome, engrandecer o teu nome para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Não só de louvor ao teu nome, mas também de ouvir a tua voz. De reunir, Senhor, o teu povo neste lugar, para discernir através do teu próprio Espírito aquilo que é necessário para a mudança de vida, transformação de vida em nós, dos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usa. Usa-me, Senhor, teu servo, falho, pecador, mas que precisa do teu auxílio. Que a tua voz saia da tua palavra, através do teu servo. Somente ela, e nada que seja dele, do teu servo, mas somente do teu Santo Espírito, que reina em nossas vidas. Para a honra e glória do teu nome, para o teu reino, para que nós possamos nos alegrar juntos com a tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Isso nos ajuda, irmãos, a entender o caráter de Deus. Quando nós olhamos para esse salmo e o que ele quer que você saiba e o que ele quer que você faça, toda a palavra nos dá essa condição.
Mas o Salmo é especial, porque ele vai direto, ele fala, ele começa a falar e ele explica. E a representatividade, ou a representação do Salmo, de muitas figuras de linguagem, nos dá também uma visão clara daquilo que ele quer de nós, ou daquilo que o próprio Davi, em seu testemunho, com a intimidade que ele tinha com Deus, com seu Deus, com o nosso Deus, também nos ensina como devemos fazer diante da presença dele. Primeira coisa que nós podemos ver do versículo 1 a 6 é a manifestação ou a revelação geral do Criador pela criação. Deus usa a própria criação para revelar ao homem quem ele é. E todos são indesculpáveis diante da presença de Deus em tudo aquilo que ele fez, que ele criou. O versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Podemos dizer que o resumo do Salmo 19 está no primeiro verso. Nesse verso aí. É o resumo. Ele começa logo com o resumo. Se a gente entender esse primeiro verso, nós estamos entendendo praticamente tudo aquilo que o Senhor fala através do seu servo Davi. O firmamento louva a glória de Deus. A vastidão, esplendor, ordem e mistério dos céus deveriam preparar as criaturas racionais para celebrar a glória do Criador. Aristóteles especulou dizendo o seguinte: o homem deveria viver no subsolo e conversar com as obras de arte e mecanismo, e depois ser trazido ao dia para ver as muitas glórias do céu e da terra. Ele imediatamente os anunciaria como obra de um ente que definimos ser Deus. O firmamento é superfície estendida, é sólida. Você vai olhar o firmamento, esse céu azul que a gente vê todos os dias, mas existe nele algo sólido, uma extensão de criação sólida. É interessante a gente notar isso também. E o salmista, ele começa a expressar a glória de Deus, a expressão maior da revelação de Deus através da sua criação. O firmamento e os céus são personificados aqui como hinistas. Hinistas são aqueles que cantam hinos. Os cantores. É como se fosse cada um de vocês no coral, cantando e louvando a Deus. E ele usa o firmamento, o céu, para representar, personificar cada um dos elementos, cada um daquilo que foi criado por Deus, como alguém que canta e que louva a Deus para anunciar a glória dele. Eles proclamam o governo de Deus, manifestando sua glória sobre eles. E é esse céu azul que você vê todos os dias. Quando você acorda pela manhã, você olha para o alto e vê o céu azul. E somente aí você já deveria dar glória a Deus. Somente aí você deveria estar louvando a Deus neste momento. É um momento ímpar, que nem todos conseguem enxergar. Sim, todas as pessoas olham para o céu e sabem que ele é azul, mas entender que é Deus quem o fez, essa é a grande diferença que eu e você temos. Que todos sabem disso, mas são indesculpáveis por não dar glória a Deus. O firmamento é a metonímia, que é uma figura de linguagem na língua portuguesa, que é uma substituição dos termos. Então ele associa, o salmista associa o sol, a lua e as estrelas, que
é o firmamento que fazem suas órbitas nele. Eles proclamam, comunicam uma mensagem. No verso 2, ele mostra o poder e controle total do Criador. Há uma universalidade temporal do seu louvor. Versículo 2 diz: um dia, outro dia, uma noite, outra noite, atinge um clímax ressonante de uma música, de um louvor, de uma adoração. A cada manhã se renova a sua misericórdia. Todos os dias, pela manhã, quando você acorda, Deus está renovando a misericórdia que Ele tem para cada um de nós. A proclamação ininterrupta do firmamento da glória de Deus é abundante. Se o olho nu pode ouvir a linguagem da visão, da proclamação dos céus, imagine o telescópio Hubble, que amplia 1 bilhão de vezes a imagem. Você entende isso? Você já olhou por um telescópio? Você já olhou os céus pelo telescópio? Você olhou alguma estrela pelo telescópio? Você viu como é bonito, como é deslumbrante você olhar para a criação de Deus? Se a olho nu nós ouvimos a proclamação, a linguagem, nós ouvimos quando nós vemos. Podemos ver pela visão, aliás, ouvir pela visão. É o que o salmista está dizendo, que a revelação de Deus não precisa falar absolutamente nada. As estrelas, muitas vezes maiores que o nosso modesto sol, que nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas a gente sabe quantas estrelas tem, milhares de anos-luz distantes, são mais numerosos do que os grãos de areia das praias, e cada uma delas, Deus sabe o nome. Há um louvor inaudível dos céus. O versículo 3 e 4, que diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Há 3 negações aqui que enfatizam que a voz é inaudível. Sem, ele usa as 2 primeiras palavras, sem e nem, depois ele usa novamente sem, de acordo com as traduções. Sem ouvir, sem nada, sem nenhum som. O ponto do paradoxo aqui, a contradição é: ainda que os céus sejam vistos com os olhos, como um retrato, eles falam a linguagem da visão, para o ouvido da razão e do coração, para gerar adoração de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Há um testemunho vindo dos céus. Olha o versículo 4. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Refere-se a lugares mais longínquos, mais remotos da terra. E toda a terra aí, a expressão, tem um aspecto cosmológico, não é só toda a terra, não é todos que habitam na terra, não é toda a criação da terra, mas é além da terra. Toda a criação, todo o universo se faz ouvir a voz de Deus. Somente olhando para todo o universo, somente olhando para o céu, nós podemos ouvir a voz de Deus. E ele usa a expressão até os confins do mundo, que parece ser até uma expressão que parece ser missão, né? Até os confins da terra, até os confins do mundo. O salmista está usando também essa expressão.
Vemos o testemunho universal do sol, que é expresso no final do capítulo 4 e vai até o capítulo 6. O sol, implicitamente, testifica o conhecimento da glória de Deus, todo o tempo e em todo lugar. Você já observou o sol? Você já viu como é que o sol faz todo dia? Do ocidente ao oriente, todos os dias, desde a fundação do mundo até o final de todas as coisas. Sempre, todo dia, na mesma hora, no mesmo segundo, vai e volta, vai e volta. Mas não é realmente não é o sol, somos nós que rodamos. A gente nem percebe. No ponto de vista nosso, o sol está rodando, o sol está percorrendo. Mas no ponto de vista também do salmista, que é uma expressão poética para embelezar aquilo que ele está vendo, que ele está deslumbrando, que ele está deixando ele atônito, vendo a glória de Deus. Por isso, o poema, o hino não é científico, mas ele é claro para nós, do nosso ponto de vista. E é indesculpável para você não adorar esse Deus todo-poderoso em sua vida todos os dias, observar aquilo que Ele tem falado para você e obedecer do jeito que Ele quer que obedeça. Aqui é traçado um curso do sol, à noite e de manhã, e a órbita do nascimento ao crepúsculo. Finalzinho do versículo 4, lá no finalzinho diz: aí pôs uma tenda para o sol. O sol, embora não seja visto à noite, ainda está presente nos céus. Óbvio, nós sabemos disso. No horizonte mais remoto da terra, Deus armou uma tenda metafórica, é uma metáfora, para o sol passar a noite. No versículo 5, na primeira parte, o poeta transforma a imagem da tenda em um aposento de núpcias, do qual o sol emerge de manhã. Na parte B ele diz: e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. O comparativo tem sentido qualitativo. Tudo que Deus escreve através dos seus servos tem um significado muito importante. E esse comparativo tem um sentido de qualidade, de qualitativo, expressando a semelhança com respeito a alguns atributos, ação, caráter, com a aparência de um noivo. Uma personificação aqui também. Porque ninguém pode competir com ele, tanto em termos de velocidade quanto de distância. A gente vê ele percorrendo todo o universo, ou toda a Via Láctea, do nosso ponto de vista, com muita rapidez. O caminho é metafórico. Ele não é um corredor aquele maratonista está correndo. Não, refere-se à órbita do Sol no firmamento. O Sol tem a velocidade de um fundista. Sabe quem é fundista? É aquele que corre 5.000 metros. E a resistência e a força de um maratonista, que corre muito mais distância. Versículo 6 diz: principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O calor do sol é sentido universalmente. Só o calor do sol nos dá a percepção da existência do Criador. O calor do sol, ele é universal. Ninguém pode ser impedido de sentir o calor solar ou ficar protegido desse calor. O noivo representa o sol nascente como radiante e em exultação. E ele representa Cristo aqui também. Segundo lugar, a manifestação ou a revelação especial do Criador pela Torá. O que é Torá? Torá é os 5 livros da Bíblia, certo?
é o Pentateuco. Aliás, a Torá é a lei do Senhor. Davi agora muda o louvor das obras e glória de Deus através da proclamação mediante o firmamento para o louvor da Torá, do Deus de Israel, cumpridor do pacto, o eu sou. Quando Moisés pergunta para Deus, e quem é que eu vou dizer para o faraó que me enviou? Ele diz assim, o eu sou me enviou. E Deus ele coloca essa expressão para ele, para dizer que ele é o Deus Todo-Poderoso, que vive eternamente. O eu sou é presente, é passado, é futuro, é sempre. O eu sou. Agora o salmista volta para o eu sou. Enquanto nos trechos do versículo 7 e 8, celebram a beleza moral da lei. A beleza moral da lei é: a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro. E nos trechos da parte B, dos versículos 7 e 8, vemos as bênçãos sociais, que ele fala assim: restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos. Tudo isso é para o benefício de cada um de nós. Restaura a alma. Você já pensou? A palavra restaura a sua alma. A palavra lhe dá sabedoria. Sabedoria dos homens ímpios que não a têm e que você tem pela palavra. Alegra o coração. Qual é a alegria maior que você tem se não for na presença de Deus, diante da sua palavra? Alegra o seu coração. É algo que a gente pode desfrutar, deleitar. A palavra nos dá alegria no nosso coração. E é a maior e melhor alegria que um ser humano pode ter. Ilumina os olhos. Nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados pela luz do Senhor Jesus. Onde quer que estejamos, nós podemos olhar com os nossos olhos iluminados aquilo que é necessário para o crescimento e amadurecimento da vida cristã. No versículo 9, ele emprega apenas adjetivos para perfeição moral. Versículo 9 são adjetivos para a perfeição moral. Perfeição, sempre ligada ao homem, significa amadurecimento. Lembre-se disso. Perfeição não é a perfeição de Deus, porque só quem é perfeito é Deus, mas a perfeição é amadurecimento. E os adjetivos aqui nos fazem perceber que podemos ter amadurecimento. Como? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é algo puro e sempre vai permanecer. Os juízos do Senhor são verdadeiros, não são mentiras, não são falsidades. E todos igualmente justos. Não há injustiça, por menor que seja que percebemos, que achamos que seja, não há injustiça diante da parte de Deus. A sua palavra nos traz justiça e nos mostra que somos justos diante de um Deus Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome. Versículo 10 fala das bênçãos e coroa a tudo. As ordenanças, os mandamentos são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. As ordenanças ou os mandamentos são adicionalmente qualificadas mais do que o ouro puro, que designa ouro separado do minério e da liga, puríssimo. Dinheiro coloca comida na mesa, mas não amor. Constrói uma casa, sim, mas não um lar. Concede luxos, mas não o amor.
quando as virtudes ético-religiosas dos vereditos de Deus são amadas, óbvio, eles dão bênçãos materiais e espirituais. Bênçãos materiais e espirituais, quando a gente vê e absorve as virtudes ético-religiosas. Deus nos ama e nos mostra que nós podemos viver uma vida espiritual, também material, suficiente para a nossa vida cotidiana nos nossos dias. A comparação positiva agora é entre o encanto e o prazer das ordenanças de Deus e o mel. Mas as pessoas que confiam em Deus e no pacto consideram que a lei é superior a todos os valores e prazeres terrenos. Superior. A gente pode ter prazeres terrenos, sim. A gente sempre fala sobre isso. A gente não pode condenar o entretenimento. Mas a lei do Senhor, a palavra de Deus é superior a qualquer coisa. Nós precisamos deleitar na palavra, sentir o prazer da palavra. Sabe, você dizer assim, vamos hoje observar a palavra de Deus e deleitar nela como algo que é prazeroso para você e para mim, para nós, juntos, nos regozijando, nos adorando o Senhor com a palavra. Nós podemos dizer assim, vamos brincar de dominó, ou de ping-pong, ou jogar boliche. Muito bom tudo isso. Mas será que eu me deleito? Eu me deleito somente nesses atrativos? Ou eu me deleito também na palavra de Deus? Juntos. Não só eu sozinho, sim. Tem um momento de você sozinho deleitar na palavra. Você mesmo, você e Deus falando com Ele, suplicando, mostrando quem você é. Porque nada se esconde diante de Deus. Mas você tem o deleite de juntar junto com os outros, com os irmãos e estar ali meditando na palavra e se regozijando, descobrindo o ouro ou o diamante que está ali no mais profundo das Escrituras? Ou você só quer aquilo que dá para você, algo passageiro, mas que você se alegra, que você pula, e logo depois você está triste porque você precisa de mais, e mais, e mais para se alegrar? E a palavra não. A palavra te dá alegria constante. Nós podemos ser alegres sempre com a palavra de Deus em nossas vidas. Desejamos sua palavra porque ela é preciosa para nós. Mais do que as riquezas ou alimentos saborosos? Será? Ficamos satisfeitos quando nos alimentamos da palavra de Deus? Participamos dos jantares da igreja, mas não de seus estudos bíblicos? Isso é para nós, irmãos. A pergunta é para nós. Se nós temos alguma festa, alguma comemoração, nós nos alegramos e isso é bom. Mas será que nós nos alegramos também quando nós juntamos para ler a palavra? Como foi dito aqui, e o pastor Luiz faz muito bem isso é louvável, que nós começamos a fazer, graças a Deus, em todos os cultos, lendo um capítulo. Isso é ótimo e faz parte do louvor e adoração ao Senhor. Mas nós nos deleitamos naquilo que lemos. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra, um capítulo por domingo. Isso é bom. Mas é só isso que te deleita? Ou não te deleita? Ou não te deixa alegre? Terceiro, a manifestação do Criador pela necessidade de salvação da criatura. A revelação do Criador pela necessidade da salvação da criatura. Aqui nós vemos no versículo 11 ao versículo 13, que o salmista ele faz as petições do salmista por salvação. Ele começa a reconhecer, depois que ele vê toda a grandeza de Deus,
revelada a Ele, nas coisas mínimas e nas coisas máximas, nas coisas pequenas e nas coisas grandes e distantes, enormes. Ele consegue enxergar a voz de Deus somente nas imagens que Ele descreveu para nós, nas figuras de linguagem, representando a glória de Deus, mostrando aquilo que é visível aos nossos olhos. Nós podemos enxergar Deus falando conosco: olha, eu existo, eu estou aqui, eu estou na minha criação. Não literalmente na minha criação, mas mostrando que Ele existe porque Ele fez aquilo que nós desfrutamos. Ele nos fez e também nós desfrutamos de nós mesmos, dos deleites que temos, dos sabores, dos alimentos, da alegria que nós podemos ter em abraçar um irmão, em amá-los, da alegria que temos junto às nossas famílias, os nossos filhos, netos. Isso é bênção. Mas o salmista, ele começa a enxergar que diante da grandeza de Deus, ele precisa reconhecer os seus problemas. Ele precisa, diante da glória de Deus, ele precisa consertar a sua vida. E aí ele começa a observar para nós: o pecado é punido e a retidão é recompensada. Versículo 11. Versículo 11 ele diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Em os guardar a grande recompensa. Se eu guardo o mandamento, eu tenho recompensa. É interessante a gente notar isso, porque às vezes nós observamos na palavra de Deus que eu não preciso fazer mais nada para conseguir algo mais de Deus. Mas Ele se alegra quando nós entendemos que a nossa gratidão é também servir a Ele obedecendo a sua palavra. E Ele diz que se deleita e vai receber recompensa quando Ele observar a palavra e fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Da mesma forma, nós olhando para o Senhor Jesus Cristo e vendo os seus mandamentos e cumprindo-os. Davi fala de si mesmo como teu servo. Versículo 11 ele diz: admoesta o teu servo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? O salmista termina o seu salmo falando de conhecer seus próprios erros. Será que nós conhecemos nossos próprios erros? Irmãos, nós não conhecemos nossos próprios erros. Porque nossos próprios erros muitas vezes estão ocultos. Versículo 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O salmista está pedindo: olha, como eu posso reconhecer isso? Eu não estou enxergando meus erros. Então, me absorve, Senhor, porque eu não sei em que eu erro. Deus aponta para ele dizendo que de fato ele é incapaz. De que ele é pecador. De que ele não mede o que ele precisa medir. Davi, como nós, busca se livrar do seu pecado. Será que nós fazemos isso? Se livrar do nosso pecado? Interessante como a palavra de Deus nos chama a atenção constantemente para isso, porque é a vontade de Deus. O que nos destrói, o que nos acaba é o pecado. Você já pensou? Quando eu desobedeço a Deus, quando o filho desobedece o pai, como é desastroso.
Como é triste quando nós pensamos que estamos fazendo coisas boas, no entanto nós estamos fazendo coisas erradas e nem percebemos. A gente só vai perceber lá na frente, quando a gente vai cair no precipício, se machucar todinho, ficar desfacelado e dizer: ó Senhor, me perdoe, me ajude. Eu preciso voltar para a casa do Senhor. Me trate pelo menos como um dos seus empregados. É assim que Deus faz conosco. A gente precisa discernir essas coisas. Davi queria se livrar dos seus pecados, mas ele sabe que é incapaz, porque ele tem pecados que lhe são desconhecidos. Assim é como você também. Você não vê a dimensão da profundidade que você fez contra Deus e contra o próximo. Nós não conseguimos enxergar isso. Mas Davi deseja viver a vida como a lei do Senhor ensina. Ele sabe que é incapaz e ele pede que Deus faça isso por ele. Olha o versículo 13, que diz: também da soberba guarda o teu servo. Da soberba guarda o teu servo. Sabe o que significa isso? Nós somos soberbos. Nós achamos que somos melhores do que os outros. Constantemente. E nem percebemos isso, irmãos. Nós machucamos as pessoas sem perceber. O que o salmista está chamando a atenção dele, porque ele não enxerga isso, mas ele sabe que tem alguma coisa errada na vida dele, que precisa ser corrigida, e somente o Espírito de Deus pode revelar para ele. Olha, o Espírito de Deus revelou as grandezas de Deus, a criação de Deus, para a glória de Deus. Por que ele não pode revelar o pecado que está oculto no seu coração? De cada um de nós. Que ela não me domine. Não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Se ele continua trazendo luz para nós, é porque ele quer que eu e você não viva em trevas. Os versículos 11 a 13 mostram o que devemos fazer. Significa que você já pode refletir. Isso é um processo de amadurecimento. Eu posso refletir agora, eu posso examinar a minha vida, como no momento da ceia. Mas não é só no momento da ceia que eu vou refletir na minha vida, é todos os dias. Como é a minha atitude? Eu tenho feito algo contra alguém? Primeiro contra o meu Deus. Você peca, mas isso impede que você se arrependa e confie no perdão de Deus. Porque quando a gente peca, a gente se acostuma com o pecado. E a gente acha que Deus não perdoa mais. O salmista estava lutando com isso. Um homem segundo o coração de Deus. Você é preguiçoso, mas você pode vencer isso para ler a palavra. Pastor, eu tenho uma preguiça tão grande de ler a palavra. Isso é pecado também. Pecado também. Mas você pode vencer isso e ler a palavra. Reflita a ação de Deus o quebrantando. Davi confessou o seu pecado e foi perdoado, nós sabemos disso. Teve consequências, sim, mas ele entendeu que ele estava errado. E ele pediu perdão ao Senhor e ele foi perdoado. Versículo 14: as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele é a chave, o Senhor Jesus é a chave da revelação geral, é a luz do mundo. A obra redentiva de Jesus, ele diz, quando o salmista diz, minha rocha, meu redentor, o salmista expressa algo pessoal dele. Ele reconhece que a sua descendência trará o seu redentor. Não era o filho que traria o redentor, mas era aquele filho do filho do filho do filho do filho que viria através de Davi, que traria a sua redenção, que trouxe a sua redenção e que trouxe a nossa redenção. O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus, descendente de Davi, é o mesmo que morreu por mim e por você e por ele. Rocha minha e redentor meu. O salmista entende que é com ele. Você deve entender que é com você. A palavra de Deus nos toca, nos mexe, nos quebranta para sermos amadurecidos ou chegarmos ao amadurecimento. A palavra redentor aqui é usada por Noemi, quando ela diz assim, ele é o nosso parente resgatador. Jesus é o nosso parente resgatador, é o nosso irmão mais velho, dado por Deus, para a honra e glória do seu nome. Quando nós olhamos o Salmo 19, discernimos a grandeza de Deus nas figuras de linguagem que o salmista usa, e a gente vê a grandeza de Deus em nossas vidas. Nós temos o privilégio de poder também dizer, rocha minha e redentor meu. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O resumo de todo esse salmo nos dá o privilégio de poder contemplar a grandeza de Deus em nossas vidas, para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Senhor Deus Pai, diante da tua criação, diante dessa noite que o Senhor nos concede, quando nós saímos desta igreja, desse local que o Senhor preservou, que o Senhor cuidou, que o Senhor preparou para a nossa adoração, para o louvor da sua glória, quando nós saímos deste templo, eu creio, Senhor, que olharemos para o céu e podemos enxergar a sua glória. As estrelas que aparecem são expressão do teu amor por nós, porque o Senhor nos revelou quem o Senhor é em nossas vidas. Assim como o salmista que regozija na tua presença, cada um de nós podemos nos alegrar diante do teu amor por nós. Abençoa esta igreja, Senhor. Faz com que ela cresça todos os dias. Corrija, Senhor, os nossos erros, aqueles que são ocultos, que nós não entendemos. Nos revela, Senhor, para que possamos pedir perdão uns aos outros, começando pelo perdão que o Senhor nos dá. Porque sabemos, Senhor, que se chegarmos a Ti e pedir perdão, o Senhor nos perdoa. Mas também precisamos perdoar os outros, para a glória do Teu nome. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém.